Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, apenas uma curta palavra hoje. O Evangelho nos apresenta esta cura desse surdo que fala com dificuldade. E Jesus usa esta palavra que, se nós estivermos bem atentos, nós iremos perceber nos ritos de batismo, nos batizados a que nós venhamos a participar, nós iremos ver que é uma mesma palavra que o sacerdote utiliza. Jesus diz aqui que ele leva o surdo que fala com dificuldade para longe da multidão. Jesus faz um rito sacramental, porque diz aqui que Jesus tocou os seus ouvidos com os dedos, cuspiu e com a saliva tocou a sua língua, lembrando que para o judeu a saliva era o espírito em estado líquido, a ruá, o hálito de Deus, quando ficava em estado líquido, quer dizer, a saliva era essa ruá em estado líquido. Então tocar a língua com a saliva é tocar a língua com o espírito, embora para nós de imediato pareça algo um pouco meio não muito higiênico, tocar com a língua a saliva, mas nós temos que ver aqui não o gesto do ponto sanitário, mas o gesto a partir do significado teológico. Jesus toca os ouvidos com os dedos, toca a língua dele com o espírito, e Jesus diz Efatá, que quer dizer abre-te. E é a mesma palavra que o sacerdote usa. A criança, depois de batizada, o sacerdote vai, traça a cruz sobre os ouvidos e sobre os lábios da criança, dizendo Efatá, isto é, abre-te. Abre-te para ouvir a palavra de Deus e proclamá-la. Ouvir a palavra de Deus, porque como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, a fé entra pelos ouvidos. A fé entra pelo ouvir. Então abre-te para que eu possa ouvir a palavra de Deus. E abre-te, Efatá,
para que eu possa proclamá-la, para que eu possa dizer, como os apóstolos diziam, tomados pelo Espírito de Deus, diziam lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20, não podemos deixar de falar a respeito daquilo que vimos e ouvimos, isto é, a necessidade. Ou então, São Paulo, nós ouvimos neste domingo, ai de mim se não evangelizar. Então esta necessidade de quem ouviu a palavra, de quem viu a verdade e não pode deixar de proclamá-la. Ora, a pergunta é, existe nos nossos corações, existe na nossa alma, existe na nossa vida também essa necessidade de proclamar a verdade, de falar a respeito de Jesus, de ganhar almas para Deus, de pregar o Evangelho? Ou nós somos meio indiferentes, meio mornos, e nem nos damos conta disso, mas não existe este ardor missionário, este desejo de falar, de pregar, de proclamar a verdade ouvida, conhecida. Meus irmãos, se isto não acontece, provavelmente é um sinal de que você não ouviu ainda a palavra como ela precisa ser ouvida. Se não existe essa necessidade, é porque talvez, não talvez, mas muito provavelmente, essa palavra de fé não entrou, não calou, não fincou raízes no seu coração. Então você precisa pedir a nosso Senhor que mais uma vez Ele diga Efatá sobre os seus ouvidos, para que eles se abram e você possa ouvir a palavra de Deus. A antífona do Evangelho de hoje pede esta graça, pede que Deus abra o nosso coração para que nós possamos ouvir a palavra de Jesus. Então este Efatá sobre os ouvidos não é apenas abrir os nossos ouvidos no sentido físico, como se nós fôssemos surdos e agora estamos escutando, porque todos nós escutamos a palavra de Deus e estão ouvindo a palavra do sacerdote. Mas nós estamos pedindo a Deus que Ele abra espiritualmente para que nós ouçamos de uma maneira nova. E este novo ouvir da palavra de Deus vai despertar no nosso coração o desejo de proclamar esta mesma palavra, de levar outras pessoas a ouvir desta mesma maneira esta palavra. Então percebe? É ouvir de uma maneira nova. Tenho certeza que todos aqui, se não todos, a grande maioria, já fizemos essa experiência de, num dado momento, ouvir a palavra de Deus, palavra esta que já tínhamos ouvido antes, mas que ouvimos de uma maneira nova, e aquilo como que ilumina algo dentro de nós, nós como que contemplamos mais profundamente aquela verdade. Como também espero que não estejamos nesta situação, mas talvez, infelizmente, todos nós também tenhamos passado por uma experiência semelhante. Espero que bem lá atrás, que já não faça mais parte da nossa vida, mas talvez tenhamos feito essa experiência de ouvir a palavra de Deus e ela não calar no nosso coração, como aquela semente lançada à beira do caminho e as aves do céu vêm e comem. Isto é, você ouve a palavra de Deus, mas você está tão fechado em você mesmo, em você mesma. Você está tão fechado no seu mundo, ou dizendo de uma outra maneira, você está tão fechado no mundo, os seus ouvidos são tão carnais, a sua alma é tão mundana, que a palavra de Deus não consegue penetrar no seu coração. Então você precisa pedir a Jesus o Efatá, que Ele abra o seu coração, que Ele abra os seus olhos,
que Ele abra os seus ouvidos para que você ouça a palavra de Deus de uma maneira nova. Porque a palavra de Deus é como um baú do qual tiramos coisas novas e velhas, diz a própria palavra. Então sempre há algo novo que a palavra de Deus pode fazer no nosso coração e na nossa alma. Então pedir mesmo, hoje, agora, nesta Santa Missa, pedir a nosso Senhor que Ele novamente imponha as suas mãos chagadas sobre os nossos ouvidos e diga Efatá, para que nós nos abramos, para que nós ouçamos a palavra de Deus de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais fecunda, de uma maneira mais transformadora. Que Ele abra o nosso coração para acolher esta palavra de uma maneira nova, para que nós, abrindo-nos à palavra de Deus, nos fechemos cada vez mais ao mundo, porque a consequência é imediata. Quanto mais abertos para Deus os seus ouvidos, quanto mais aberto para Deus o seu coração, quanto mais aberta para Deus a sua alma, mais fechados para o mundo estarão os seus ouvidos. Mais fechado para o mundo estará o seu coração, mais fechada para o mundo estará a sua alma. Efatá. Pedir a nosso Senhor esta graça, e é maravilhoso, meus santos, quando nós pedimos a Deus aquilo que Deus quer nos conceder, e Deus quer nos conceder esta graça. Isto é a graça de nós estarmos fechados para o mundo aqui no sentido negativo da palavra, para o pecado, para as suas propostas, para as suas ilusões, para a sua mentira. Mas estejamos abertos, sensíveis à palavra de Deus, de modo que nós percebamos com clareza as palavras mais sutis de Deus para a nossa alma. Peçamos então, renovemos então a nosso Senhor esta súplica, que Ele nos conceda novamente aquilo que um dia Ele nos concedeu no nosso batismo. Que Ele trace sobre os nossos ouvidos e os nossos lábios, e Ele pronuncie a sua palavra, Efatá, abre-te. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.